Olá, está começando agora a terceira aula do curso Como Montar a Carteira Vencedora no Mercado de Ações. Na verdade, essa é a primeira aula do segundo módulo, né? Nesse primeiro módulo a gente já olhou um pouquinho de o que a gente tem que saber do mercado financeiro, falamos um pouquinho de como funciona o mercado de ações, como comprar ações na prática, os tipos de ações. Foi uma aula com caráter mais introdutório, mas trazendo também um conceito prático que minha vivência no mercado acabou me ensinando. E agora a gente vai começar uma aula bem mais profunda, vamos dizer assim, bem mais técnica. Nessa primeira aula vai ser a aula de análise fundamentalista. Basicamente a gente vai falar de balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, exercícios e múltiplos e como que a gente consegue usar isso na prática. Então a aula vai ter um conceito teórico e em algum dos vídeos dessa aula a gente vai dar um exemplo prático desde a abertura do balanço da empresa lá no site de RI da companhia até analisar o lucro líquido da empresa. Essa é a primeira aula do módulo. Na segunda aula do módulo a gente já vai para uma aula bem mais aprofundada falando de como chegar no preço de uma ação, né? A gente vai falar de fluxo de caixa descontado, taxa de desconto, e com isso a gente vai entender o conceito principal de que faz uma ação subir ou cair. Na última aula do módulo já entra uma parte mais prática, mostrando os principais setores da Bolsa, como distinguir eles, como a economia impacta a Bolsa e por que é tão importante saber disso na hora de montar uma carteira diversificada. Bom, sem mais delongas, vamos começar essa terceira aula, aula de análise fundamentalista. Nessa aula a gente vai começar nesse primeiro vídeo falando um pouquinho de análise técnica versus fundamentalista, né? Para quem não conhece o mercado financeiro tão a fundo, são duas principais escolas que ditam o que os investidores vão fazer na bolsa, né? Uma é análise fundamentalista, outra é análise técnica. São duas escolas bem diferentes uma da outra, por isso que muitos analistas técnicos não concordam com fundamentalistas e vice-versa, mas há quem use as duas escolas de maneira complementar. Para a estratégia de montar uma carteira de ações vencedoras, a gente usa muito pouco de análise técnica. Por isso mesmo que eu vou mostrar o que é análise técnica, mais para identificar a diferença dela em relação à análise fundamentalista. Depois a gente vai falar um pouco de vantagens e desvantagens da análise fundamentalista, os conceitos de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado de exercício, indicadores operacionais e financeiros múltiplos e uma análise de balanço na prática. Bom, nesse começo, para falar de análise técnica fundamentalista, a gente tem que entender o horizonte de investimento, né? A gente já falou um pouquinho que quando você entra numa operação, você tem que saber quanto que você está a fim de perder, quanto você está disposto a perder do seu capital, se isso está em linha com o seu objetivo, com o seu perfil. E isso tudo também tem muito a ver com o seu horizonte de investimento. Então, horizontes mais longos de investimentos, eles não estão muito preocupados com a volatilidade de uma empresa, mas sim em achar empresas com grande valor e preço justo. Ou seja, quanto maior o prazo do seu investimento, se você está comprando uma ação com um horizonte de meses ou anos, você não está preocupado se hoje saiu uma notícia que fez essa ação cair 1 ou 2%. Você está preocupado com o futuro dessa empresa. Então, se a notícia não mudar a perspectiva de longo prazo da empresa, está tranquilo, você não vai ficar preocupado com essa volatilidade de curto prazo. Já horizontes mais curtos focam exclusivamente na volatilidade do dia a dia e nas distorções de preço. Aí a diferença entre curto e longo prazo, né? O investidor de curto prazo, ele acompanha o mercado com maior frequência, né? Isso exige mais dele, né? Ele tem que estar mais presente no mercado, pelo menos algumas horas por dia, para saber onde estão aparecendo oportunidades no mercado financeiro no curto prazo. Geralmente os objetivos são mais agressivos, eles precisam tá até entre aspas, porque disciplina todo mundo tem que ter, mas no curto prazo é fundamental ter disciplina, porque tudo acontece muito rápido e você não pode o emocional te abalar, deixar que o emocional te abale, e por isso que você precisa ter muita disciplina para o racional superar sempre o emocional. E uma característica em comum, né? Todos eles são muito autoconfiantes, são enérgicos e tomam decisões rápidas, né? Eles têm que, em frações de segundo, às vezes, decidir se é hora de comprar ou vender uma ação. Já o investidor de longo prazo tem um estilo de vida um pouquinho mais tranquilo, né? Você pode ter uma carreira profissional, você pode ter uma profissão completamente desfocada do mercado de ações
que mesmo assim você consegue ser um investidor de longo prazo, porque você não precisa acompanhar o mercado o tempo todo, objetivos são geralmente mais conservadores. Obviamente, para quem está na bolsa, você quer no mínimo ganhar mais que a renda fixa, mas o seu objetivo tende a ser mais conservador que um investidor de curto prazo. Eles precisam conhecer bem a empresa que está investindo, ou seja, se o investidor de curto prazo precisa de disciplina, o de longo prazo precisa saber muito bem a empresa que ele está investindo. Por aquele conceito simples, né? Você está virando sócio de uma empresa. Você não vai virar sócio de uma empresa se você não sabe exatamente como é que ela funciona, quem são os funcionários, quem são os diretores, quais os planos futuros da empresa, etc. E eles pensam mais antes de tomar decisões exatamente porque o tempo lhe permite isso, né? No mercado, o tempo é dinheiro à beça, né? Não é só pouco dinheiro, é muito dinheiro. E quanto mais tempo você tem, mais fácil fica de você tomar uma decisão de investimento. As vantagens e críticas, né? Para quem investe no curto prazo, a vantagem é que você entra e sai mais rápido de uma operação, o que permite minimizar os prejuízos em um trade ruim, né? E a grande crítica de quem é um investidor de longo prazo, sobre quem investe no curto prazo, é que além da rotina de mercado mais estressante que você tem que estar operando o tempo todo, esse entra e sai pode fazer os prejuízos anularem os lucros, né? Tem aquele conceito que a gente falou lá na primeira aula de corretagem, dependendo do tamanho da sua operação, você às vezes faz 10 operações que deram lucro e 10 que deram prejuízo, mas as corretagens que você pagou, que ao todo deram 40 corretagens, dependendo do tamanho da sua operação, você acabou tendo um prejuízo no acumulado do operacional, porque o que você pagou de ida e volta para fechar as operações acabou zerando isso daí. E aí tem até uma frase de um fundamentalista bem conhecido, Luiz Barsi. Para quem não conhece ele, vale a pena dar um Google. É um dos maiores investidores da Bovespa. Ele entrou no mercado de ações lá nos anos 60, anos 70 e hoje tem um patrimônio bilionário no mercado de ações espalhado em várias empresas que ele utiliza basicamente fundamentos para comprar uma empresa, né? Usa critérios de se a empresa está barata ou cara, através de múltiplos, se ela vai pagar dividendos consistentes ao longo dos anos. E é uma frase dele bem simples, nunca vi um grafista rico. Realmente não é uma verdade, né? Eu conheço sim alguns grafistas ricos, mas vende-se um sonho que nem sempre se torna realidade, né? O mercado de ações é muito complicado e a própria natureza autodestrutiva do investidor de curto prazo, que caso não tenha um emocional bem trabalhado, ele pode ter prejuízos, não só no começo da vida dele no curto prazo, né? Mas até quando ele está muitos anos no mercado, sintomas como autoconfiança e aquela sensação de que já aprendeu tudo, isso acaba sendo um falso professor e o investidor de curto prazo pode tomar um belo tombo, inclusive estando há muito tempo na bolsa. Já no investidor de longo prazo, as vantagens e as críticas, né? A vantagem de quem investe no longo prazo é que isso vai exigir menos tempo e dedicação de tempo e os resultados tendem a ser mais consistentes, né? Se a bolsa cair 2%, 3% por 2 dias seguidos e você estava operando comprado no curto prazo, certamente você vai tomar um sufoco para recuperar tudo isso daí. Para o investidor de longo prazo, a bolsa cair 2%, 3% em 2 dias não tem tanto problema se no longuíssimo prazo, se no intervalo de um ano, ela tiver um resultado positivo. Então ele tem um tempo muito maior para se dedicar a outras tarefas, se dedicar à vida dele mesmo e escolher as melhores oportunidades de ações. Uma crítica de quem é curto prazista para quem é longo prazista, né? O investidor de longo prazo demora muito para admitir o erro de uma operação. E quanto mais você demora para admitir esse erro, ou seja, o seu racional do investimento acabou te provando que você estava errado, o seu prejuízo é maior, né? Então, às vezes, o investidor de curto prazo toma um prejuízo de 1%, 3%, 5% e vai para outra ação. O investidor de longo prazo acaba perdendo 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e nem sempre ele percebe que o investimento dele estava errado. Demora mais para acontecer isso. Aí tem até uma frase de um investidor de curto prazo sobre longo prazo, né? Enquanto o fundamentalista muda de direção no mercado como um cruzeiro, o grafista muda como um jet ski.
Então, o investidor de curto prazo, que usa análise técnica para isso, ele consegue fazer movimentos de saída e entrada de uma ação de uma maneira muito mais rápida. Já o investidor de longo prazo, ele praticamente faz uma ancoragem na empresa, né? Fica lá por um bom tempo, não pensa em sair em algumas horas ou alguns dias. Bom, e colocando isso em prática, né? O horizonte de longo prazo, olhando para semanas ou anos, o investidor vai ter que usar a análise fundamentalista. E para o investidor de curto prazo, que usa minutos, dias ou semanas, ele vai usar análise técnica. Salomão, posso usar análise fundamentalista para operar no curto prazo? Pode, mas a análise técnica tende a ser mais assertiva, porque ela basicamente estuda o comportamento dos preços. E é isso que acaba ditando o movimento das ações no curto prazo. E quanto a outra pergunta, né? Vale a pena usar, eu posso usar análise técnica pro longo prazo? Também pode, mas ela é muito mais como uma coadjuvante no investimento de longo prazo do que um determinante para você comprar ou vender uma ação. Por exemplo, se você fizer uma análise gráfica de uma ação no intervalo de 5 anos, você pode comprovar que essa ação está numa tendência de alta, ela vem se subindo de maneira consistente nos últimos 5 anos e de uma maneira saudável que te deixa tranquilo para comprar essa ação sem achar que está pagando muito caro. Mas a análise gráfica por si só, para longo prazo, ela não vai te dar um ponto de entrada, um ponto de saída tão preciso quanto no curto prazo. Por isso que, olhando para longo prazo, não é tão interessante assim usar a análise técnica para investimento. Bom, então, o que é a análise técnica, né? Para quem está começando no mercado agora, vale a pena entender esse conceito de como funciona a análise técnica para entender por que existe esse mercado, por que existe o investidor que usa o curto prazo, mesmo que a gente não vá usar como um determinante nas nossas operações para montar uma carteira de ações vencedora de longo prazo, é importante conhecer porque ela impacta, sim, o rumo dos preços das ações no curto prazo. A análise técnica vai estudar o preço das ações com o objetivo de prever a tendência futura. É o famoso estudar o passado para compreender o futuro. Se o mercado financeiro é a guerra dos comprados e vendidos, a análise técnica é o captador de alterações entre esses compradores e vendedores, né? Ele que busca identificar essas alterações entre o lado da oferta e o lado da demanda. E o que não é análise técnica, né? Quase que engraçado colocar esse tema, mas muita gente olha a análise técnica de uma maneira muito pejorativa. Eu sou grande fã de análise técnica, inclusive eu virei analista técnico antes de virar fundamentalista, por ter um apreço muito maior pela análise técnica. Hoje eu uso a análise fundamentalista para investimento de longo prazo, quer dizer, eu sempre usei, mas agora sou um analista certificado para isso, mas a análise técnica ela te dá grandes oportunidades no curto prazo e muita gente acha que acaba sendo quase que um investimento aleatório, ou quase que um bruxismo, né? Falam que esse analista tenta prever o futuro, mas a análise técnica nunca vai te dizer o que vai acontecer com a ação. A análise técnica vai te apontar os possíveis cenários, qual a probabilidade de cada um acontecer e sabendo uma probabilidade maior ou menor de acontecer, você vai operar a favor dessa probabilidade. Então a análise técnica nada mais é do que pegar probabilidades de mercado e buscando operações que tenham um risco-retorno atrativo, você montar um investimento interessante que possa te trazer um resultado positivo. A chance maior é de trazer. Por quê? Porque você vai perder no mercado de ações. Não é fato que não é 100% de seus trades que vão dar certo. Alguns deles vão dar errado. O segredo você pode fazer 5 trades, mas se você perder em 3, ganhar em 2, mas nesses 2 que você ganhou, tinha o objetivo de ganhar 5 vezes mais do que perder, você já vai compensar em muito os trades que você perdeu. E é isso que você tem que buscar no mercado financeiro, principalmente se você buscar a análise técnica. Aí tem até uma frase que eu gosto de colocar quando a gente fala de análise técnica, que não é no fato relevante que a gente opera, mas sim na maneira que as pessoas reagiram ao anúncio. E tem também a regrinha do se, né? Se a ação subir de fato, como a análise técnica está mostrando, então eu vou comprar a ação, vou fazer um movimento X. Se não, eu
faço uma operação vendida, eu stopo a operação, enfim, ela nunca vai te dizer o que de fato vai acontecer. A análise técnica vai te dar a possibilidade do evento acontecer e qual a relação de risco-retorno que esse evento pode te dar. Os 3 dogmas dos gráficos, né, os fatores que sustentam a análise técnica, é quase como um mantra para quem usa análise gráfica, que é preciso entender se você quer investir dessa maneira. Primeiro, os gráficos descontam tudo, o preço nada mais é do que a síntese mais clara da opinião do mercado sobre a oferta e demanda dessa ação. Logo, ele deve refletir o melhor julgamento sobre o valor de um ativo em dado momento, incluindo os aspectos emocionais. Ou seja, se o mercado está muito eufórico, se o mercado está muito pessimista, caótico, isso tudo vai estar refletido nos preços das ações. Tudo que essa ação tem de importante de informar para o mercado, seja por fato relevante, seja resultado, seja euforia do investidor, isso tudo já vai estar no preço da ação e os gráficos mostram isso. Segundo dogma do gráfico, né, que quem investe por gráfico tem que seguir, os preços se movimentam em tendência. E é mais provável que a tendência que o movimento se mantenha na sua tendência até que de fato ele se reverta. Parece uma regra muito simples, né? Esse movimento vai continuar em alta até que ele mostre que vai cair. Mas de fato, na análise gráfica, uma maneira muito mais consistente, aliás, a maneira que eu gosto de operar na análise gráfica, que dá para usar com a análise fundamentalista, é aproveitar movimentos de tendência das ações, né? Uma frase bem manjada do mercado financeiro é "The trend is your friend". A tendência é sua amiga, use a tendência a seu favor. Se a ação está subindo, a tendência é que ela continue subindo até que ela mostre uma sinalização de que vai começar a cair. Então ela sempre vai fazer uma tendência de alta, de baixa ou até lateral, sempre em zigue-zague. O mercado nunca anda reto para cima, reto para baixo ou em linha horizontal. Ele sempre vai fazer um zigue-zague altista, um zigue-zague baixista ou um zigue-zague lateral. E o terceiro e último dogma, a história se repete a si mesma, né? A análise técnica e a psicologia humana estão diretamente relacionadas. Se algo deu certo no passado, ele tende a ser usado de novo para entender o que vai acontecer no futuro. Isso a gente percebe muito no estudo de gráficos que olham para o passado e falam, olha, veja que naquela época o gráfico fez esse movimento, quando ele caiu 2 vezes até essa região, ele depois subiu muito forte. Existe uma certa jurisprudência na análise gráfica, né? Que um evento que aconteceu lá no passado tende a se repetir no futuro. E um fator que não está nos 3 dogmas, mas é um fator que não existe análise técnica sem stop loss. Você precisa ter um stop loss. Tem investidores, conheço investidores de muito sucesso, que não usam stop loss, mas eles têm uma disciplina tão enraizada na estratégia de investimento deles, que eles têm a capacidade de colocar a ordem de stop por conta própria. Só para quem não sabe, o stop loss é aquela ordem automática que você coloca quando você faz uma compra de uma ação, você coloca lá o stop loss, que é o limite máximo que você quer perder. A ação bateu naquele preço, é lançada uma ordem de compra na hora para você ser liquidado, uma ordem de venda na hora, desculpa. Isso tira qualquer efeito emocional, né? Por que é importante isso? Porque talvez quem nunca operou não sinta isso, né? Vale até a pena o experimento que eu já falei lá na primeira aula, de comprar uma ação para ir sentindo. Você vira um pouco de torcedor, se você não está muito bem fundamentado para virar um investidor, você acaba colocando meio que uma camiseta de time de futebol e vira torcedor daquela ação. Então se você tem um stop loss em R$17,98, a ação está R$18, você já começa a torcer para ela começar a subir, porque você não quer estar errado, você não quer mostrar para você mesmo que você errou. Aí ela bate R$17,98, você fala, não vou vender, vou esperar um pouco mais. Aí vai para R$17,97, R$17,96, R$17,95. Aí, meu amigo, chegou em R$17,90, você já falou, agora já perdi o stop e vou segurar até ela recuperar para vender com um prejuízo menor. E o papel não volta e vai perdendo. E é um dos exemplos de que o aspecto emocional acaba atrapalhando muito, né? Às vezes a gente vira torcedor, cria aquele aspecto de revanchismo, né? De quero recuperar essa perda que eu tive. E isso na análise técnica é extremamente autodestrutivo, né? Por isso que é fundamental ter o emocional bem trabalhado para usar a análise técnica e ter sempre o stop loss. Prós e contras de usar a análise técnica, né? O primeiro pró aqui que eu coloco no slide é que a análise técnica, ela identifica com... Ô, Luquinhas. Oi. Pode ir. Mano. Tá, desculpa. Então. Vamos lá.
Prós e contras de usar a análise técnica. Os prós, como a gente já falou, né? A análise técnica vai te dar uma vantagem de identificar com mais rapidez as viradas do mercado, porque você vai estudar o comportamento dos preços no curto prazo. A sua abordagem altamente especulativa tem mais eficiência que a fundamentalista no curto prazo. E também é mais simples e acessível para o pequeno investidor. Aqui eu já faço uma bela ressalva. Já vi muito curso de análise técnica que você faz em uma semana e na segunda-feira você já entra no mercado achando que você se tornou um super investidor. Na análise fundamentalista é muito mais demorado você aprender todos os conceitos. Tem muita coisa de contabilidade, economia, e você tem que ter um estudo quase que constante, né? Porque as coisas mudam, a economia muda, o que impactava uma empresa positivamente agora pode impactar negativamente, enfim. Então a análise fundamentalista exige um aperfeiçoamento, um estudo constante, né? Na análise técnica, como é uma teoria já estabelecida, você às vezes em um fim de semana você já consegue matar toda a teoria de análise técnica e já chega no mercado financeiro achando que está pronto na segunda-feira para se tornar um investidor. Então esse é um pró, mas eu já faço uma ressalva falando que isso também pode ser um contra, que você acaba entrando no mercado ainda não preparado, pode até ganhar no começo, que gera até um excesso de confiança, que é pior ainda, né? Então, tome cuidado se você já está pensando em fazer um curso de análise técnica, não vá com tanta sede ao pote, é bom ter essa noção de que você não vai sair do curso um investidor super pronto. O investidor ele vai se aperfeiçoando conforme ele vai investindo, conforme ele vai ganhando experiência. Os contras da análise técnica. Sua natureza tende a estimular o autodestrutivo overtrading, que seria você operar por muito tempo, querer buscar sempre uma oportunidade. É uma frase que o André Moraes costuma falar bastante, um analista técnico com muita história no mercado, ele fala bastante que o mercado tem todo dia. Vai ter bolsa hoje, vai ter bolsa amanhã, teve bolsa ontem, vai ter bolsa para sempre. Então, se você não achou uma oportunidade hoje, relaxa, amanhã você vai encontrar, tem todo dia a bolsa, você não precisa estar operando o tempo todo para encontrar uma oportunidade. E também o contra, né, que é o fácil acesso à análise técnica, acaba criando analistas instantâneos, que é o cara que fez um curso e já acha que se tornou um expert no assunto. Bom, esses foram os conceitos básicos da análise técnica, eu não vou entrar tão a fundo na teoria de análise técnica, eu queria só mostrar realmente por que é tão importante saber análise técnica, que acaba tendo uma influência nos preços no curto prazo muito maior do que a análise fundamentalista. A última conclusão que eu vou fazer sobre análise técnica é meio que um advogado do diabo, né? O analista fundamentalista critica muito a análise técnica, mas é muito importante a participação desses investidores de curto prazo, porque só com a participação deles a gente tem uma liquidez disponibilizada, eles nos fornecem essa liquidez para que a gente possa operar, comprar uma ação e montar uma posição de longo prazo. Se não tivesse o investidor de curto prazo, a gente não teria como montar essas operações.